Vambora, sétimo ano! Vambora, sétimo ano! Olha só, vamos começar a falar aí do livro de vocês, tá? Aula passada nós falamos um pouco sobre retratos, né? Autorretratos, e vocês vão perceber do porquê, qual o motivo que a professora escolheu falar sobre autorretratos. Falou sobre uns artistas meio estranhos aí, como a Amedeo Modigliani. Falou sobre a nossa tão querida Frida Kahlo, que a tia gosta tanto. Falou sobre Vicente Van Gogh, também falou sobre Maurício Cornelis Escher. Quem mais? Acho que eu falei todos que eu falei da aula passada, né? Não estou lembrado, mas são artistas que trabalhavam com essa ideia de autorretrato ou de retrato, enfim. Mas em primeiro lugar, me digam como é que vocês estão. Tá todo mundo bem? Eu vou ficar aqui paradinha, fingindo que eu tô escutando vocês me responderem. Tá todo mundo bem? Que bom que tá todo mundo ótimo. Eu também tô muito bem, obrigada. Como vocês podem ver, minhas olheiras não negam. Mas a gente tá aí, né, gente? Ó, espero que vocês estejam bem. Estejam lidando bem com esse isolamento social. Eu fico preocupada com vocês porque eu sei que vocês estão no momento de extravasar, né? Todo mundo quer fazer coisas novas o tempo todo. Graças a Deus que a arte existe para salvar essas pessoas, porque a arte existindo, vocês têm aí filmes, séries, música, TikTok para fazer o tempo inteiro. Eu tenho certeza que a gente vai voltar para a sala de aula. Eu vou fazer um trabalho só com danças do TikTok, que aí eu quero ver, todo mundo vai arrasar nesse trabalho. Porque o tanto que eu tô vendo de aluno meu criando TikTok, fazendo dança de TikTok, e é nananã, que até eu já tô aprendendo. Olha só, a gente vai falar sobre autorretratos, vamos continuar falando sobre autorretratos, né? Só que pensando nessa perspectiva de quê? De associar o autorretrato com o que a gente vive atualmente. O que a gente vive atualmente? A gente vive o mundo da selfie, bem bonita lá, tirando foto pra postar nas redes sociais, ou então pra gente fazer, né, nossos perfis nas nossas plataformas digitais, como o TikTok, por exemplo, que eu tava falando pra vocês. E aí, vocês, no livro de vocês, na página 2, capítulo 3, a gente tem a imagem da nossa queridíssima Mona Lisa. Essa linda, fofa, feita por Leonardo da Vinci, que aí algumas pessoas ainda se questionam se foi ou não terminada por Leonardo. Afinal de contas, existe uma história de que ela foi finalizada depois que ele faleceu. Ou seja, quem terminou a obra da Mona Lisa e quem é a Mona Lisa, né? Ela sempre vai ser um enigma na história da arte. Afinal de contas, muitas pessoas querem saber o que aconteceu por detrás dessa obra de verdade. Mas observando essa imagem linda da Mona Lisa fazendo um biquinho, a gente para pra ver que se a Mona Lisa fosse uma mulher do nosso tempo, será que ela ia gostar de fazer selfie? Isso é uma pergunta que tem aqui no livro de vocês e eu gostaria de saber de vocês. Será que ela ia gostar de fazer selfie? Entendi. Então tá. Então ela gostaria de fazer selfie porque... ela não gosta... tá, entendi. Então tá dividido, né? Alguns dizem que ela gostaria, outros dizem que ela não gostaria. Mas eu particularmente, eu acho que a Mona Lisa, ela era uma mulher muito polida, né? Muito sofisticada, né? Então acho que ela não ia voltar muito... Ela não ia ser muito apta a essas novas tecnologias, não. Eu acho que ela ia viver mais no anonimato. Ela seria um pouco mais séria, né? Eu não sei se ela ia gostar tanto de selfie, não. Mas vocês adoram uma selfie, vocês adoram uma foto. Parece a nossa coordenadora Valéria. Valéria ama uma foto. Mas olha só, você costuma fazer selfies? E se sim, com que frequência você faz isso? Eu digo por mim mesma. Nos dias que eu não estou presencialmente no Educandário de Maria, eu não tiro nenhuma selfie. Agora, se eu estiver presente no Educandário de Maria, pode ter certeza que eu vou tirar umas 200 selfies, porque a nossa coordenadora Valéria, no momento que ela vê a gente, vamos tirar uma selfie, a gente pega e tira uma selfie. Vamos tirar outra selfie. Tira outra selfie. Ela ama uma selfie, gente. Não só no trabalho, tá? Fora do trabalho, principalmente. Mas ela gosta de tirar foto. Como você se sente quando tira uma foto de si próprio? E aí, isso aí é uma questão que eu acho interessante a gente falar sobre, porque a gente pode perceber até um pouquinho sobre como vocês lidam com a aparência de vocês. Como é que vocês se dão com a aparência de vocês? É algo de fácil aceitação?
Vamos conversar sério aqui agora. Eu vou contar sobre a minha aparência pra vocês, tá bom? Como eu me sinto quando eu tiro selfie. Existem algumas posições na hora de tirar foto, né? Alguns ângulos que eu prefiro. Mas existem outros ângulos que eu não gosto. Porque ela deixa evidenciado parte do meu corpo, parte do meu rosto, né? Algumas maneiras, alguns trejeitos que eu não gosto muito. E aí eu paro pra me questionar sobre isso. Será que isso tá certo? Será que isso tá legal? Será que a gente tem que ficar se baseando no outro da internet que a gente acha bonito e ficar tentando ser tão perfeito o tempo inteiro? É uma questão que eu acho que é bom da gente parar pra pensar, né? Principalmente nesse momento que a gente tá em isolamento social, vocês estão passando muito tempo na internet. Eu tenho alunos que estão passando muito tempo na internet. E aí acabam desenvolvendo, às vezes, até depressão, crise de ansiedade ou alguma coisa do tipo. Porque ao olhar a vida do outro, ao olhar as selfies, as imagens, as fotos de outras pessoas da internet, né, geralmente das grandes blogueiras ou coisas do tipo, acabam se baseando na vida dessas pessoas, acreditando que a vida delas é perfeita e a nossa é cheia de problema. E que, nossa, olha só como o rosto, a pele, tudo. Aí surgem 1000 skincares pra fazer, tratamento de beleza, tratamento de cabelo, tratamento de cosmética, tratamento de unha, tratamento disso, daquilo, não sei o quê. E a gente fica o tempo todo tentando nos enquadrar dentro de uma vida e dentro de uma imagem que não é uma imagem real. Não é quem nós somos de verdade, né? Então, sim, existem alguns ângulos que eu não gosto, mas é porque mostram uma parte do meu rosto talvez que eu não goste, ou algum aspecto físico que eu não goste do meu corpo. Professora, mas tá tudo bem não gostar daquilo que a gente tem no nosso corpo? Porque tá tudo bem de eu gostar assim que o meu ombro é um pouco caído, ou então que, não sei, o meu cabelo é muito enrolado e eu não gosto do meu cabelo muito enrolado. Tá tudo bem eu não gostar disso? Tá tudo bem você não gostar, mas você precisa entender que você não precisa odiar. Você não precisa odiar, você tem que se gostar do jeito que você é. Mas é claro que vão existir aspectos que algumas pessoas vão se sentir incomodadas, mas a gente precisa aprender que aquilo que nós temos é aquilo que nós recebemos antes de vir para o mundo, né? É aquilo que foi... nós somos perfeitos porque nós fomos arquitetados, né, de maneira assim, perfeita para vir ao mundo. Então, tudo bem eu não gostar? Tudo bem você ser crítico, né? Dizer, eu não gosto muito da minha orelha, igual a tia, por exemplo, ela tem uma orelha um pouquinho aberta. Mas eu não gostava. Não gostava da minha orelha porque ela era assim. Mas depois, com o passar do tempo, eu aprendi a me amar do jeito que eu sou. Então, eu comecei a ver a minha orelha de uma maneira mais bonita, né? Eu consegui perceber que ela faz parte de quem eu sou. Então, eu passei a me gostar dessa maneira. Entendem? Então, quando a gente fala sobre fotos, redes sociais, essas coisas do tipo, é importante a gente pensar também sobre essa perspectiva de quem nós somos, o que a gente quer ser, e será que a gente tem que o tempo todo estar se adequando aos outros? Ou a gente não precisa se adequar a nós mesmos, né? Principalmente vocês que estão nesse momento do isolamento social, ficam aí só na internet achando que a vida é outra coisa a não ser isso que vocês vivem, sendo que vocês já estão vivendo a vida. Então ela já é importante a partir daí. A vida de vocês, a vida de cada um de vocês é importante e vocês são bons, inteligentes e bonitos e capazes, e, enfim, tudo isso por vocês mesmos. Vocês já são isso. Acreditem em vocês, tá bom? Questão de número 3. Ixi, a tia foi longe, hein? Vamos falar de uma questão e a tia foi lá longe. Questão de número 3. Por que tantas pessoas gostam de postar fotos de si mesmas nas redes sociais? É isso que eu tava debatendo com vocês agora, que a gente tava aqui se questionando, né? E parando pra pensar. Por que as pessoas gostam tanto de postar fotos delas mesmas? Antigamente, era muito comum a gente fazer fotos de momentos,
de acontecimentos. Aí a gente viajou, aí fazia um álbum de foto por exemplo, fomos de carro, aí fazia um monte de foto da pista, da paisagem, do céu, aí chegava no lugar, aí eram os parentes, você chegava na casa dos seus parentes, aí tirava foto com ciclano, com beltrano, com fulano, todo mundo lá junto, e todo mundo almoçando, e ninguém tava prestando atenção se tava tirando foto, e saía com a boca aberta, ou se saía falando, ou se saía meio bagunçado, se isso ou aquilo, mas com o passar do tempo, a gente passa a perceber que as pessoas começam a dar muito valor à aparência estética nas fotos, porque surgem o quê? As redes sociais. E através da rede social você consegue ou você não consegue fingir que você tem uma vida perfeita? Você consegue fingir que você vive uma vida maravilhosa. Nossa, quantas pessoas eu não seguia na minha internet e diziam assim, ai, porque hoje eu acordei 6 horas da manhã, aí eu fiz a minha meditação matinal, aí eu tomei o meu café da manhã saudável, e aí eu fui treinar, eu fui malhar, aí depois eu voltei, eu estudei 3 horas seguidas, aí eu almocei uma comida saudável, aí depois eu fui pra igreja, aí eu fiz isso, fiz aquilo, e aí uma vida perfeita. E eu ficava pensando, gente, como pode? Eu já levanto 6 horas da manhã pra estar 8 horas da manhã no meu trabalho e eu já acordo doida. Como qualquer coisa, vista a roupa e tomo banho e junto o material, coloco debaixo dos braços, pega o menino, pega bolsa, pega isso, pega aquilo, entra dentro do carro, sai correndo. E eu ficava, meu Deus, será que eu não... O que eu tô fazendo errado, né? Por que não tá dando certo? Não tô entendendo. Aí eu passei a perceber que é porque as redes sociais, elas trazem essa ideia de vida perfeita. Então tem muita gente que vai seguir esses padrões aqui, vai achar que precisa seguir esses padrões. Então a aparência estética, a beleza, né, que existe, que você pode passar com os filtros de Instagram, com os histories que você pode postar, que você tá tomando um sorvete, aí depois você tá dando um pulo na piscina, aí depois você tá não sei o que, já na Europa, que não sei o que. Você consegue construir uma vida perfeita. Então é importante estarem bonitos, né, socialmente bonitos e aceitos e com a aparência legal nessas redes sociais, porque isso aí é quase que uma moda. Virou praticamente uma moda, ninguém mostra mais quem é de verdade, né? E vocês, principalmente, que são a juventude, que estão entrando na juventude, precisam ficar muito atentos com isso. Porque muitos outros problemas podem ser acarretados através disso. Se você acredita que você precisa viver uma vida que seja igual ao do seu coleguinha do Instagram, que você nem conhece pessoalmente, alguma coisa do tipo, você acaba por achar que a vida que você vive está errada, sendo que não, sendo que todo mundo tem problemas na vida, todo mundo não são todos os dias que a gente consegue acordar e fazer nosso yoga e correr para academia e tomar um café da manhã saudável, isso e aquilo, não. É claro que vocês precisam ter uma rotina, é isso, tá? Mas não precisa ser uma rotina de atriz, ator de Hollywood, não é isso, tá bom? Então, as pessoas gostam de postar fotos de si mesmas nas redes sociais, principalmente para mostrar ou para tentar maquiar uma vida que elas vivem, né? E fazer com que elas ganhem cada vez mais o quê? Seguidores. E tendo seguidores, eu tenho mais pessoas para olhar a minha vida e curtir as minhas fotos e encher o meu próprio ego, porque eu sou ser humano e o ser humano tem ego. Já ouviram falar dessa palavra ego? Tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar dessa palavra em alguma vez na vida de vocês e talvez também até nas aulas de filosofia ou sociologia. Mas essa é só uma introdução aqui sobre o que a gente vai falar sobre selfies nesse nosso capítulo. Olha lá. A gente vai conhecer a história da fotografia, a gente vai descobrir quais são as principais características da arte renascentista. Eita, professor, o que tem a ver? Vocês vão ver que tem tudo a ver. A gente vai aprender na prática como funciona a técnica de perspectiva. Lembra que eu falei pra vocês? Existem alguns ângulos, algumas perspectivas. Quando eu tiro foto eu não gosto muito, enfim. Tá tudo interligado. E aí vocês também vão refletir sobre por que a Mona Lisa fez tanto sucesso, que aí eu vou trazer uma história, ó,
Uma delícia pra vocês, que a gente vai conversar sobre essa história aí da Mona Lisa, o que é que se passa por detrás dessa obra, o que é que tem além daquilo que a gente já sabe sobre Mona Lisa, é interessante, e a gente vai produzir uma selfie bem maluca no final, que é isso, vocês vão produzir em casa e vão me mandar, mas isso não pra agora, só lá pra frente, quando a gente estiver terminando o capítulo. Mas olha só, as selfies são um verdadeiro fenômeno da nossa época. Página 3, tá, meninos? As selfies são um verdadeiro fenômeno de nossa época, não é mesmo? Até a Mona Lisa entrou na onda, como a gente acabou de ver. Mas você já parou para pensar que uma selfie nada mais é do que um próprio autorretrato? Lembra só que a gente falou de autorretrato na nossa aula passada? Eu falei para vocês que existem artistas que estavam acostumados a trabalhar somente com altos retratos. E aí a fotografia apareceu em determinado momento da história e fez com que alguns artistas pensassem: nossa, será que agora é o fim da pintura? Ninguém mais vai procurar a pintura? Porque se a gente tem a fotografia, pra que vai precisar da pintura, na verdade? Mas aí deu um bug assim na cabeça dos artistas e eles perceberam que a fotografia pode ser considerada uma arte, assim como as pinturas também são consideradas artes, e elas têm o seu lugar determinado dentro do mundo da arte, e não é necessário uma ou outra pegar o lugar de ninguém, tá tudo certo. E aí, feita com celulares ou câmeras fotográficas, ela é uma forma das pessoas produzirem registros da sua própria imagem. E é claro que não vão ser registros feios, né? A gente tem registros bonitos, pessoas querem se registrar de maneira bonita, né? Entretanto, os autorretratos são uma prática muito antiga e acompanham a humanidade desde a pré-história. Então a gente falou de alguns artistas que estavam ali entre 1800, 1900, 1910, enfim, como Amedeo Modigliani estava, mas essa técnica de autorretrato, ela já é, antiga, já se sabia que era necessário retratar o ser humano tal qual ele é, ou tentando fazer com que a gente conseguisse se aproximar cada vez mais do realismo nas obras, para que a gente pudesse deixar registrado, deixar um registro nosso, um registro do outro, um registro do mundo da onde a gente vivia, tá? Um exemplo são as pinturas ao lado, que vocês têm essas pinturas rupestres da Caverna das Mãos, na Patagônia, Argentina, produzida há aproximadamente 9.000 anos atrás. Que vocês podem ver que são mãos em negativo, tá? Pegavam as mãos e passavam a tinta ao redor das mãos. Isso é a técnica de negativo. Conhecida como os mãos em negativo, alguns pesquisadores consideram essa pintura uma forma que nossos ancestrais pré-históricos encontraram para deixar um registro de si mesmos para a posterioridade, em uma espécie de autorretrato. E não é que funcionou, estamos aqui falando deles em pleno século XXI. Olha, gente, eu acho interessante a gente só tentar se situar aqui, né? Porque eu comecei o bimestre falando com vocês sobre autorretrato. E aí eu trouxe alguns artistas interessantíssimos que contribuíram muito para a história da humanidade, que faziam autorretratos deles mesmos, né? A gente falou de Frida Kahlo, enfim, falamos de todos esses artistas. E aqui no livro de vocês, ele vai um pouquinho mais fundo, ele vai lá na pré-história, dizendo que as pinturas rupestres chamadas mãos em negativo também podem ser consideradas uma espécie de autorretrato, justamente porque os pesquisadores acreditam que essa pintura era uma forma que nossos ancestrais pré-históricos encontraram para deixar um registro de si mesmo. Ou seja, como eles ainda não tinham essa técnica e nem imaginavam, né, que a gente conseguia se autorretratar de uma maneira tão realística, eles deixaram rastros, e esses rastros fazem com que a gente consiga imaginar qual era o retrato, o autorretrato, não somente físico, mas também de toda uma comunidade cultural. Vejam só que interessante. Então tem aí esse posicionamento que eu acho interessante, que a gente pare para refletir, que a gente pare para pensar também, tá? Essas mãos em negativo aqui também é um registro, também é uma forma, um rastro que eles deixaram para que a gente pudesse observar qual era a cultura, quais eram os costumes, os rituais que eles eram acostumados a fazer, mostrar que existia, sim, pessoas naquela época, né? Por mais que a gente esteja falando, 30 mil anos atrás, enfim.
É interessante porque deixa a gente por dentro de toda essa história. E aí no Troca de Ideias diz o seguinte, gente, ainda na página 3. Essas pinturas eram produzidas com pó colorido feito com rochas trituradas, soprado sobre as mãos apoiadas na parede. Então eles apoiavam e aí vinham e sopravam esse pó na parede, tá bom? Esse pó colorido feito com rochas trituradas. Mas você consegue imaginar por que elas foram chamadas de mão em negativo? Converse com seus colegas e seu professor e tente formular uma hipótese para essa questão. Por que é que foi? Por que será que essas mãos são consideradas mãos em negativo? É isso que eu deixo para vocês como atividade de casa. Vocês irão responder isso para mim. Ó, se você já tiver com o livro, pode responder aqui embaixo, tá bom? Pode usar esse espacinho aqui para você responder a sua hipótese. Por que que você acha que era feito, por que é que tinha esse nome, mãos em negativo? Vocês vão escrever aqui embaixo. Eu acredito que tinha o nome, que essa técnica foi intitulada mãos em negativo porque nananana, tá bom? Aí vocês vão escrever o motivo por quê. Caso você ainda não esteja com o livro, você pode fazer no seu próprio caderno. Coloca lá, página 3, troca de ideias, questão 1, e aí você responde, tá bom? Porque eu já falei aqui pra vocês qual é a atividade. Então é só vocês colocarem lá especificando. Eu também deixo tudo explicadinho no roteiro de vocês de aula, beleza? E aí a nossa aula, gente, é uma aula introdutória sobre o que a gente vai falar nesse primeiro capítulo, que é justamente conhecer a história da fotografia, sobre as artes renascentistas. A gente vai falar sobre essa questão de perspectiva, enfim. Temos muita coisa pra falar ainda aí pra frente, tá bom? Então a atividade de vocês é só essa do Troca de Ideias, beleza? Fiquem com Deus, qualquer dúvida vocês podem mandar ou pelo Google Classroom ou pelo e-mail. Eu prefiro que vocês me enviem pelo e-mail, que lá eu consigo ver melhor quais são as dúvidas que vocês têm. Às vezes vocês me enviam por aqui e a tia não consegue identificar, mas por onde vocês mandarem, um momento eu vou ver, uma hora eu vou responder, tá bom? Então, fiquem com Deus, tô morrendo de saudade de todos vocês e até a próxima, galera. É só essa atividade que vocês têm pra hoje, tá bom? Beijo e até mais.